Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do NicoChat. Eu sou o Bruno Keller e hoje nós vamos aprender como que a gente faz ali uma transferência para o atendimento humano e como que a gente faz para atribuir a algum agente específico, tá? Bora lá na nossa tela agora. Chegando aqui na tela, eu já cheguei aqui nas configurações, mas quando você logar aí, você vai estar aqui na página inicial, você vem aqui em configurações, e você tem a opção aqui de grupos de agentes. Chegando aqui, você clica no botão aqui do lado direito, e aí vai aparecer essa tela para você, onde tem aqui os agentes que você tem cadastrado dentro da sua workspace, e aí você pode fazer as configurações de acordo com a sua necessidade. Vou colocar aqui um nome para esse grupo de agente, e você pode selecionar aqui o método de atribuição e atribuição por status, tá? O que que isso significa? Você consegue configurar de forma aleatória, então toda vez que entrar um lead, que você executar a função para transferir para o atendimento humano, pode ser de forma aleatória, então pode ser que, por exemplo, chegue um lead, ele transfira para o atendente 1, e aí chega outro lead, ele em vez de transferir para o segundo atendente, ele pode, como é aleatório, pode ser que caia no atendente 1 novamente, tá? Você tem aqui o menos atribuído, que aí ele vai verificar qual dos atendentes que tem menos atribuição e vai jogar todos esses leads para ele, os leads que chegarem novos, né, que forem transferidos para o atendimento humano. Então, mesmo que tenha dois online, três online, né? Se os dois ali recebeu 10 cada um e o terceiro recebeu 8, os próximos dois leads que forem transferidos para o atendimento humano vão ser transferidos para esse atendente que tem menos quantidade de leads transferidos, tá? Você tem aqui a distribuição rotativa, que inclusive é a que eu mais utilizo nos meus clientes, que aí ele vai transferir de forma ali mais justa, né? Então, ele transferiu um lead agora para o atendente 1, o próximo lead que for transferido vai ser para o atendente 2, o próximo para o 3, depois que chegar ali, terminou no 3, só tem esses três, aí o próximo vai ser por 1 novamente, e aí consecutivamente, até finalizar os seus atendimentos, tá? Grupo de chat, isso aqui você atribui aquele canal de chat ali interno, né? Você tem aqui a atribuição por status, que é onde você deixa como padrão, então ele vai transferir mesmo se o lead estiver offline. Você tem aqui a atribuição por online primeiro, então o atendente que fica online primeiro, ele é o primeiro da lista, vamos dizer assim, né? Então quem vai formando-se uma lista ali, e aí quem for chegando, ligando, conectando no NicoChat primeiro, vai entrando na fila, tá? E você tem aqui apenas os online, tá? Apenas online, ele tem ali um certo probleminha que, se não tiver nenhum agente online, pode ser que ele não consiga transferir corretamente ali, tá? Eu gosto de deixar padrão, mesmo se a pessoa tiver offline, mas você analisa aí qual é a melhor forma para você, tá? Aqui também você tem a configuração de visibilidade da conversa, onde você configura aqui se você quer que os agentes eles consigam ver todas as conversas ou se eles têm permissão de ver somente as conversas que forem atribuídas a ele e não ver dos outros colegas, tá? Dito isso, você vai selecionar quais são os agentes que você quer que esteja dentro desse grupo, que receba essas transferências, tá? Então, por exemplo, eu sou o dono da Workspace, eu não trabalho ali na recepção do atendimento humano. Ou você é o gestor de automação ali, que é o dono da Workspace. Você não precisa receber esses leads. Quem tem que receber são os agentes que trabalham na empresa que prestam esse serviço ali para receber os leads, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente seleciona esses colaboradores e aí você pode, inclusive, atribuir um peso para esses colaboradores. Quanto maior o peso, maior a chance dele receber mais leads do que os outros. Então vamos supor aqui que a Isabela é a gerente da minha empresa, ela tem a permissão ali de
fazer o atendimento humano, só que ela tem outras atribuições, né? E as outras duas pessoas aqui, o Bruno Kelly e a Jamile, eles são responsáveis por fazer o atendimento humano quando necessário. Mas a Isabela, ela quer ter a oportunidade de atender alguns leads ali, mesmo que for menos durante o dia, para não sobrecarregar os outros dois funcionários. Então, o que a gente faz? A gente atribui aqui um peso maior para os outros dois funcionários e deixa a Isabela com um peso menor, tá? Isso significa que de 5 leads que chegarem, 2 leads seriam transferidos aqui para o Bruno, 2 leads seriam transferidos aqui para a Jamile e um lead é transferido para a Isabela. E aí você pode configurar isso aqui da forma que você achar melhor para o seu atendimento, tá? Vamos criar aqui o grupo criado. Agora a gente vai ver como que a gente coloca isso ali dentro do nosso fluxo, dentro do construtor de fluxo, tá? Chegando aqui no nosso fluxo, eu já criei aqui, inclusive, um fluxo de trabalho, mas aí você vai definir isso de acordo com o seu método de automação. Se você usa agentes de IA, logicamente você vai usar o fluxo de trabalho, porque você precisa que o agente execute uma função para que ele saia ali do agente quando chegar esse momento de transferência, finalize a conversa e aí sim distribua ali para algum atendimento humano, para algum atendente humano, tá? Então eu já vou fazer aqui dentro para vocês verem como que funciona. Coloquei aqui o nome aula atendimento humano, vou até publicar aqui já. E basicamente você vai precisar aqui de um bloco de ação, tá? É interessante que quando você transfira para o atendimento humano, dependendo da sua operação, que você pause a automação ao final, tá? Mas aí você vai definir de acordo com a sua necessidade, ok? E aí, nesse caso, para você pausar a automação, eu aconselho que você use aqui o agendar fluxo, crie um segundo fluxo apenas para pausar a automação ali depois de 30, 40 segundos. Por quê? Porque aí, na hora que você for transferir para o atendimento humano, quando ele terminar o fluxo aqui, você dá a chance do agente avisar pro seu lead que ele foi transferido ou que ele chamou um atendente humano para continuar ali, entendeu? Algo desse gênero, caso seja necessário. Senão, você pode simplesmente colocar aqui também uma mensagem pré-definida de atendimento humano, né, se você não quiser usar IA, e depois já parar o agente e fazer a transferência, ok? Então aqui, ó, dentro do bloco de ação, você vai encontrar aqui em ações básicas, atribuir ao agente e atribuir ao grupo de agente. Quando você atribui ao agente, você consegue selecionar manualmente aqui um dos seus atendentes, né? Normalmente a gente faz isso quando a gente tem um atendente só, ou quando é uma função específica, por exemplo, não vai ser transferido para o agente normal, vai ser transferido para o setor financeiro da empresa, e o setor financeiro da empresa é a Jamile que é responsável. Então, nesse caso, você já pode atribuir diretamente a ela, porque aí os outros agentes não vão ver essa conversa, e claro que se você definir isso, e aí, quando a Jamile estiver online ou se ela já estiver online, ela vai receber a notificação ali de que vai chegar na tela dela esse lead para que ela consiga fazer o atendimento, tá? Normalmente a gente faz desse tipo. Antigamente a gente não tinha a atribuição para o grupo de agentes. Então o que a gente tinha que fazer? Criar aqui uma condicional, um split, ou criar uma condicional com JavaScript. Nem precisava, na verdade, de JavaScript. Você usava ali uma variável do boot para você ir acrescentando um número ali. E aí, de acordo com esse número, chegava no final ali, você zerava, voltava para um novamente, né? Fazia uma contagem ali. E você faria a transferência, precisaria colocar vários blocos desse, um para cada agente, para que você conseguisse fazer a transferência ali de forma ou aleatória ou de uma forma ali mais justa, né? Agora a gente tem a função aqui atribuir ao grupo de agente, que foi aquela configuração que nós fizemos no início da aula,
tá? Essa atribuição é só simplesmente você procurar aqui o grupo que você criou. Mas aqui, como você pode ver, tem outras opções aqui que você pode fazer também. Então, ele já te dá algumas opções pré-definidas aqui de forma aleatória, menos atribuído. Então, ele já tem aqui alguns grupos padrões que você pode selecionar aqui, caso você não queira criar. Só que a diferença é que quando você seleciona aqui, você não tem a opção ali de colocar o peso do agente, caso for necessário. E você não tem a opção também de remover, por exemplo, o dono da workspace, caso você for o gestor de automação. Então, ele atribuiria ali, inclusive, ao gestor de automação. Então, você tem que ter esse cuidado. É interessante que você crie o grupo. E quando você cria o grupo, você já configura ali da forma necessária para você. Pronto. Dessa forma aqui que eu coloquei, quando a gente executar a função dentro do seu fluxo de transferência para o atendimento humano, ele já vai marcar aqui, já vai atribuir a algum agente de forma aleatória. Agora, por exemplo, vamos supor que você quer fazer uma notificação para esse agente. E essa notificação, ela pode ser tanto em um número específico ali da loja. Vamos dizer que os vendedores têm um número de telefone específico e você pode ali mandar uma mensagem de notificação para esse número. Ou, por exemplo, o financeiro da empresa, a pessoa não liga de receber mensagem ali fora do horário, mas é claro que ela pode silenciar. Mas, de qualquer forma, você pode mandar uma mensagem em particular para essa pessoa. Se você usa o Omnichannel, você vai usar a notificação, você vai ter que notificar via template, porque nem sempre a janela vai estar aberta. Se a janela estiver aberta, não vai ser cobrado o template do seu cliente. Mas se a janela estiver fechada, você vai ter essa cobrança, tá? Mas e aí, Bruno, como que eu defino quem foi o agente que foi selecionado? Depois que você faz a atribuição, você pode usar a condicional para você verificar quem foi o agente selecionado. E aí, você usa aqui, ó, condicional, agente atribuído, tá? E aí você pode selecionar aqui na condicional se for fulano de tal. Então, se for fulano de tal, vai para algum, aí você vai para a direção dele. Aí você pode atribuir aqui também. Se for Isabela, vai para outro caminho, tá? E nisso você consegue aqui já fazer a notificação. Aí, nesse caso, você não pode usar aqui o template de mensagem padrão, porque se você usar o template de mensagem padrão, você vai mandar a mensagem para o seu lead. Você não quer mandar mensagem para o seu lead. Você quer mandar mensagem para alguma outra pessoa, tá? Então, nesse caso, você vai usar a notificação de WhatsApp, que fica aqui no bloco de ação, tá? Bloco de ação, aí você tem aqui, ó, notificação. Aí você tem a notificação do WhatsApp normal, nesse caso aqui é para quem já está com a janela de conversa aberta, e você tem a notificação de modelo de WhatsApp, que é quando você quer notificar um número específico, né? Então você pode escrever aqui o número de telefone onde você quer que essa mensagem chegue. Não vai chegar aqui para o lead, no caso, que está conversando com você, vai chegar para essa pessoa específica. E aqui você vai selecionar o modelo de template que você já criou, né, para fazer essa notificação de lead. Lembrando que, se você quiser aprender como você cria um template de mensagem no WhatsApp, dá uma pesquisada aqui no canal do YouTube que você vai ter uma aula específica para isso, tá bom? Aqui você pode marcar para criar o usuário dentro do bot, caso não tenha o usuário ainda, né? E você pode marcar aqui para agendar a mensagem para um outro momento, que não é o caso, porque você quer que a mensagem chegue ali exatamente no momento que ele for transferido, tá? E isso aqui você vai replicar um para cada agente e você vai trocar o número de telefone ali para que ele faça a notificação, tá? Se você estiver usando a API não oficial,
você vai ali dentro do bloco de ação e você vai utilizar, você vem aqui em integrações, e aí se você estiver usando, por exemplo, o Nicozap, você tem que instalar primeiro o mini app do Nicozap. Se você estiver usando o ZAPI, você vai instalar o mini app do ZAPI. Se você estiver usando o Evolution também, você pode instalar. Ou você pode fazer por requisição externa também, tá? Inclusive, caso você tenha visto ali que não funcionou dentro do mini app, não mandou a mensagem, é claro que você vai informar isso para a gente, para que seja feita a correção, lógico. Mas caso você tenha visto ali que não funcionou, você pode fazer por requisição externa, pegando a documentação API de uma dessas plataformas e fazendo diretamente. Eu faço muito isso, inclusive. Né? Gosto muito até para praticar. Mas aqui vamos usar aqui o Nicozap. Aí você vem aqui e envia mensagem de texto, tá? Aqui você vai colocar o token da instância, você vai colocar o número de telefone de quem você vai notificar, você vai colocar a mensagem que você quer, inclusive você consegue usar variáveis. Dentro dessa mensagem, por exemplo, você pode colocar, olha, lead transferido para atendimento humano. Aí você coloca ali, nome do lead. Aí você coloca a variável de first name ou username, contato do lead. Aí você pode colocar ali a variável user ID, user ID no caso do WhatsApp, que é o número do WhatsApp mesmo, ou então a variável phone, que é o número também, só que com o maisinho na frente. Se você estiver enviando algum link, você pode marcar aqui como prévia, e aí você pode salvar aqui, se você quiser, o ID da mensagem para fazer alguma recuperação, alguma outra coisa, caso você necessite. Não é o nosso caso aqui, só bastava aqui preencher essas informações, colocar a mensagem que você quisesse ali e enviar para eles. Ok? Não salva porque a gente não preencheu nada, mas é basicamente dessa forma que você faz a notificação para o atendimento humano, tá? Lembrando que para que você consiga acionar esse template, o seu agente de IA ele precisa ter uma função. Aí nesse caso você vem aqui nas funções, cria uma função específica para isso. Inclusive deixa eu até ver aqui se eu tenho alguma função específica para isso. Aqui, ó, transferência agente, que vocês possam ver. Tem aqui a função de transferência para agente. Eu tenho aqui um prompt que ela entende qual é o momento que ele vai fazer essa transferência. Inclusive, eu coloquei um parâmetro aqui, ó, o motivo da transferência, que aí eu vou pegar aqui, até adicionar aqui que eu tinha esquecido, motivo transferência, onde você pede para a IA dá um contexto ali por que esse lead foi transferido. Você pode colocar ali para ela descrever, fazer um resumo do atendimento, inclusive para que você envie junto com a notificação, se você quiser, né? E aí, ó, vou até ver se eu acho aqui, transferência atendente. É um fluxo bem pequenininho. Eu coloquei aqui, ó, uma tagzinha. Nesse caso aqui, essa transferência eu só estou parando o agente. Não entendi o motivo aqui que eu não coloquei para transferir para o atendimento humano. Mas como vocês podem ver, eu faço uma mensagenzinha de uma nota de live chat para ficar ali o resumo do motivo no live chat. Aviso aqui para o agente de IA que a transferência ela ocorreu. Eu paro o agente para o agente não entrar mais na conversa, né? E aqui eu posso fazer todas aquelas ações que eu mostrei anteriormente para fazer a transferência e fazer a notificação também, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero vocês na próxima. Até mais.